Al Hilal querendo a contratação de Bruno Henrique. É isso mesmo, galera. Os árabes aí estão vindo com tudo pra cima aí do nosso BH27. Você vai acompanhar aqui também nesse vídeo o João Guilherme e o Mauro César fazendo as análises aí sobre esse último jogo do Flamengo e também esse confronto aí entre Flamengo e São Paulo na final da Copa do Brasil. Então, vamos para as notícias do Mengão. Dizem que você tem dois caminhos na vida, né? Pelo amor e pela dor. Pela dor, devido a tudo o que aconteceu nas 2 últimas semanas, o Flamengo teve que se unir. Teve que se unir. E essa comemoração do gol foi uma demonstração para o público de que o grupo entendeu o recado, a crise está aí e a única forma de sair dela é se fechar, se unir. Então os jogadores todos se abraçaram, puxaram o Sampaoli, que ficou meio bravo lá, que levou um monte de tapa na careca dele. Então isso aí foi legal. Isso aí foi muito legal. Mostra pelo menos uma tentativa de lavar a roupa suja em público e dizer, gente, temos problemas, mas estamos juntos. E esse time junto, ele é muito forte. Se o Flamengo resolver as suas tretas internas, tretas caseiras, ele é muito forte. Chegou o momento que já passou da época. Eu acho o seguinte, falando agora da final entre Flamengo e São Paulo, já começando a projetar a final Flamengo e São Paulo. O Flamengo tem um time melhor, um elenco melhor, mas o São Paulo com Dorival Júnior vem em franca ascensão. E hoje joga um futebol capaz de bater de frente com o Flamengo e superar o Flamengo. Principalmente com a chegada do Lucas Moura. Esse rapaz, e no jogo de hoje contra o Corinthians nós vimos isso, ele deu uma incrementada no time do São Paulo, que ainda vai receber o Rames Rodrigues, que está entrando em forma e vai melhorar ainda mais. Então o São Paulo melhorou bastante. É jogo duro, é jogo bem equilibrado, o Flamengo tem um time melhor, o Flamengo tem um elenco melhor, o Flamengo tem mais reposições, mas o São Paulo chega com muita confiança. E o efeito Dorival Júnior vai tocar direto nessa final histórica entre Flamengo e São Paulo. Por quê? Do lado do São Paulo, ele quer ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil. Tem o Dorival, que era técnico do Flamengo e que a grande maioria achou uma injustiça com o Dorival ele não ter renovado o contrato depois de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Então, a maioria se revoltou com isso e a maioria defende o Dorival Júnior. Então, quem não é Flamengo vai torcer pelo Dorival e pelo São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida disso. As pessoas vão falar, a vingança está consumada. Né? O Flamengo mandou o Dorival embora e perdeu um título para o São Paulo. Vai ter muita gente torcendo por isso e nós vamos ouvir isso até a final da Copa do Brasil chegar. Vitória por 1-0 sobre o Grêmio. O Flamengo chega a mais uma final de Copa do Brasil. É a 9ª final do Flamengo. Exatamente. O Flamengo ganhou 4 e perdeu 4. E pode chegar ao 5º título se derrotar o São Paulo na final. São Paulo que chega embaladíssimo. Atropelou o Corinthians. Foi muito superior. Já havia sido melhor no jogo de ida. Derrota injusta na Neoquímica Arena Itaquera. Corinthians agora é no muito fraco, velho. Com apoio maciço do torcedor tricolor, o São Paulo passou o rodo. 2-0 foi barato. Teve chance de fazer mais. Muito mais. Foi ameaçado pelo Corinthians no segundo tempo ali e tal, quando o time do Vanderlei Luxemburgo tentou alguma coisa, mas a clara superioridade do São Paulo foi facilmente observada durante os 90 minutos. No Rio de Janeiro, a vitória do Flamengo sobre a equipe do Grêmio foi uma vitória protocolar. A classificação, na verdade, ela foi encaminhada com a boa partida que fez lá em Porto Alegre nos 2-0 de ida, antes do caos se instalar no Flamengo com socos e outras confusões, além de uma eliminação na Copa Libertadores para uma equipe tecnicamente muito inferior, que foi a do Olímpia, 6 dias antes dessa classificação
para a final da Copa do Brasil. E vamos falar sobre tudo isso, sobre essa final que se aproxima nesse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours. Na Outsider Tours você pode encontrar pacote para a final da Copa do Brasil. Se você não mora no Rio, quando o Flamengo jogar contra o São Paulo a decisão, no Maracanã, você pode programar a ida para o estádio. Se você mora no Rio, você pode comprar um pacote com ingresso e também o traslado para o estádio. Pode, quem vai fora do Rio, hotel, passagem aérea, enfim. É só entrar em contato com a Outsider Tours. Link na descrição do vídeo, inclusive para você conversar com a agência pelo WhatsApp. E, lógico, no jogo em São Paulo, para quem mora no Rio ou em outras cidades e estados, também você pode se deslocar para ver o jogo do Morumbi e a Outsider pode levar você. Além disso, você pode comprar pacotes para jogos com ingresso nos jogos do Campeonato Brasileiro, tem todo um segundo turno pela frente, né, a ser disputado, jogos importantes que virão por aí. E há também a possibilidade de você se programar para a final da Liga dos Campeões do ano que vem, que vai acontecer em Londres, na Inglaterra. Isso mesmo, você pode programar a sua viagem com a Outsider Tours e até para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer no México, Canadá e Estados Unidos. A Outsider já oferece o pacote. Se você está se perguntando sobre aquele imbróglio da final da Libertadores do ano passado, com aqueles voos cancelados para Guayaquil, acesse a página Prestação de Contas, tá, no site da agência. O link está aqui embaixo lá, tudo explicadinho, a situação dos clientes que fizeram acordo, que foram para a justiça, que foram ressarcidos, está tudo explicado lá. Você pode conferir tudo isso nessa página no site da agência Outsider Tours, que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube, ok? Bem, o jogo do Morumbi, falando aqui primeiro do jogo das 7h30, foi de uma ampla superioridade do São Paulo. O São Paulo foi muito melhor, marcando forte, chegando junto, finalizando, não deixava o Corinthians respirar, dificuldade enorme do Corinthians para sair jogando, para trocar passos. O primeiro gol do São Paulo nasce de uma tentativa de conexão direta do Cássio com o ataque, a bola é interceptada pelo São Paulo, reinicia o ataque, o Wellington Rato, que tinha feito uma ótima jogada instantes antes na linha de fundo, e o Calera não conseguiu finalizar bem, faz um bonito gol. Depois o Lucas faz 2-0 ainda no primeiro tempo. O Rato perde um gol incrível no segundo tempo, joga no começo da segunda etapa. Outras chances foram criadas e o Corinthians chegou numa cabeçada do Murilo quando estava 1-0. E depois, com a entrada do Rojas, com as tentativas já na parte final do jogo de diminuir para 2-1, né, e conseguir, quem sabe, levar para a disputa de pênaltis, o Corinthians até ameaçou. Mas a superioridade do São Paulo foi muito ampla. E, repito, foi melhor também no Morumbi. O problema do Morumbi foi Renato Augusto, que desequilibrou naquela oportunidade, né? E a falha clamorosa do Caio Paulista no segundo gol corintiano. Mas No caso, na merecidíssima arena, classificação que do São Paulo. Daí você vai perguntar, o São Paulo é favorito na final? Gente, um mês, 31 dias entre as partidas, né, semifinais, no Maracanã e Morumbi, que definiram São Paulo e Flamengo como finalistas da Copa do Brasil, e o primeiro jogo, que será no dia 16 do mês de setembro. Isso mesmo, 16 de setembro. São 2 domingos, né? O primeiro 16, o outro no dia 23. Então, São Paulo e Flamengo têm aí um período grande. Muita coisa vai acontecer até lá. Você vê que o Flamengo venceu o Grêmio com autoridade em Porto Alegre. 2-0 foi barato, perdeu até pênalti, perdeu o gol feito no final, poderia ter sido 3 ou 4. 3 semanas antes do jogo de volta no Maracanã. Nessas 3 semanas, o Flamengo teve soco na cara do Pedro, demissão do agressor, o preparador físico do Sampaoli, da equipe dele, o Pablo Fernandes, derrota vergonhosa do time reserva, misto, para o Cuiabá, 3-0, eliminação da Libertadores para o Olímpia, no Paraguai, numa atuação pavorosa. O Olímpia é uma equipe muito inferior tecnicamente. Teve ainda quase derrota para o São Paulo reserva, jogando modo songamonga, o Flamengo no Maracanã, só empatou com um pênalti no final, que para mim não deveria ser marcado, porque havia, na minha visão, impedimento do Luiz Araújo na origem do lance. Não confio naquela marcação do VAR. O Flamengo merecia perder o jogo. E soco na cara, né, de Gerson e Varela, depois que o Varela teria partido para cima do meio-campista numa discussão de treino, na véspera da partida com o Grêmio. Então, olha quanta coisa aconteceu em 3 semanas. O que poderia acontecer de bom e de ruim em um mês? Com o São Paulo, que precisa ser mais competitivo fora de casa, porque só é forte no Morumbi. O time não venceu nenhum jogo até fora do seu estádio nessa primeira metade, primeiro turno do Brasileirão. Com o Flamengo, com essa gangorra maluca do Flamengo. São Paulo vai ter agora semanas livres para treinar, quando for Libertadores, e tem aí já a semana que vem já Libertadores, ou seja, nas próximas semanas e meio de semana ele vai poder treinar o time, não tem viagem. Não é o que o clube queria, mas não vai mudar muita coisa não. São Paulo ele treinando o time, não muda muita coisa. Lado positivo, pelo menos em tese, de uma eliminação lamentável, né, do ponto de vista rubro-negro, ele pode encontrar um pouco de paz se aquela comemoração
depois do gol de pênalti do Arrascaeta na vitória sobre o Grêmio por 1-0, não foi um grande teatro, me pareceu meio teatral, vamos ver, o tempo vai dizer. E talvez ter o mínimo de união, responsabilidade com a camisa, com a torcida, com o emprego, com o trabalho, com tudo, né? Com o Flamengo. Se os jogadores tiverem essa responsabilidade, a comissão técnica for minimamente mais flexível também em algumas questões, talvez eles consigam trabalhar juntos numa condição melhor para, quem sabe, o Flamengo chegar mais competitivo contra o São Paulo. E é isso aí, galera. Vamos para algumas notícias aqui do Flamengo agora sobre o Bruno Henrique. A janela de transferência ainda está aberta e com isso alguns jogadores do Flamengo seguem no radar de clubes mundo afora. E o Bruno Henrique é um deles. Diante das boas atuações do camisa 27, o Al Hilal, time de Neymar, e dos ex-flamenguistas Jorge Jesus e Michael, demonstra interesse na contratação do atacante. O contrato de Bruno Henrique com o Flamengo tem validade até dezembro desse ano. Segundo informações trazidas durante a transmissão do Amazon Prime, em jogo entre o Flamengo e o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, a ideia do Al Hilal é ter o atacante rubro-negro ao fim da temporada de 2023. Porém, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que no momento não chegou nenhuma proposta para o rubro-negro. E ainda falou, antes mesmo de alguns times demonstrarem interesse na contratação do Bruno Henrique, o Flamengo já se movimenta nos bastidores para renovar o contrato do camisa 27. O intuito do dirigente rubro-negro é sentar com os representantes do atacante para sacramentar a extensão do vínculo com o jogador. Mesmo sendo alvo de clubes estrangeiros, Bruno Henrique segue à disposição de Jorge Sampaoli para os próximos compromissos do Flamengo na temporada. Neste domingo, dia 20, o Flamengo encara o Coritiba às 16 horas no horário de Brasília, no estádio Couto Pereira, no Paraná. A partida será válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Mas me diz aí, galera, o que vocês acham dessa investida do Al Hilal no Bruno Henrique? Será que ele vai? Será que ele fica? Eu particularmente acredito que o Bruno Henrique fica aí no Mengão. O Marcos Braz vai trazer aí uma boa proposta aí para o nosso BH27. Então é isso, galera. Essas foram aí as notícias do Flamengo. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Caso você tenha gostado das notícias, se inscreva aqui no canal e fortalece aí o nosso trabalho, tá beleza? Então é isso. Saudações rubro-negras. Valeu! Até a próxima!